Voltando um pouquinho ao transporte público, você fala, você acredita que você trabalhe perto, próximo Não, eu trabalho na marginal. Não. Vamos lá, você mora em que região? Esse é um outro mito. Teve uma entrevista do presidente da Fiat na revista Veja, e o jornalista perguntou da bicicleta, etc. E ele respondeu, a bicicleta é muito interessante, mas só vale para trajetos de até 1 km. Eu ando 16 km. O rapaz que me ensinou, que é um cicloativista, foi meu Baicianjo. O Baicianjo é o cara que, quando você começa a andar numa cidade tão humanizada como São Paulo, ele te acompanha inicialmente, né? E confesso que eu tenho medo, mas se eu morrer numa bicicleta, pode ter certeza que eu vou morrer feliz, porque eu vou sentir que eu estou fazendo a minha parte ao tirar o meu carro das ruas. Mas o fato é que eu ando 16 km, esse rapaz, o Leandro Valverdes, ele costuma andar 40, 50 km por dia, não é super musculoso, você vai ver que é uma coisa até natural, o organismo se acostuma. 16 km. Ida e 16 km volta? Não, é 8 e 8. 8 e 8. Agora eu vou da Paulista até a Marginal. Na volta eu subo a rua menos íngreme, que foi o trajeto que ele me ensinou. No começo eu apanhei. E me diz uma coisa, Hugo, eu já escutei por aí que você, além de andar de bicicleta ou andar a pé, você anda também com uma máscara antipoluição, é isso? Exatamente. Todos os dias? Esse é o meu problema agora com a bicicleta, porque... Não pense que você vai ter de Varginha que apareceu em São Paulo? Esse é o meu problema com a bicicleta. Isso me deixa realmente muito preocupado. Acho que quando a gente anda de carro dentro daquela caixinha de metal, a gente não percebe o quanto o carro destruiu completamente a parte social das nossas cidades, né? Tanto que eu li outro dia que 95% dos espaços públicos estão dedicados aos automóveis e não às pessoas, ou seja, nós não temos mais cidades voltadas às pessoas. E automóvel, gente, não é meio de transporte, é meio de diferenciação social. É uma forma que as pessoas encontraram para mostrar qual é a posição social dela. Essa é a única forma que explica alguém achar necessário ter um caminhão, uma SUV, extremamente poluidora, ao invés de um carro compacto, que é muito mais fácil de estacionar e se locomover dentro de uma cidade que não é nem amistosa nem para os automóveis no volume que nós temos hoje. O fato é que a poluição que eu respiro como ciclista é algo que me deixa preocupado. E eu vou ter que arrumar uma máscara também que seja mais eficiente para andar de bicicleta. Já não está servindo mais? Ou... olha só, tem aqui no nosso chat entrou a Adriana, o Neto Palma, a Araceles, a Raquel. E inclusive tem aqui uma pergunta feita pela... Tem aqui a Beatriz, que parabeniza o programa, fala que o assunto é sério, né, é urgente. E a Shari também, ela entrou e está perguntando o seguinte: por que não adotamos a reciclagem nos nossos lixos caseiros, semelhante à reciclagem dos principais países europeus? Olha, vamos lá, a reciclagem é a última coisa que se faz. A reciclagem não é gratuita. A reciclagem consome matéria, consome energia. A reciclagem ainda está no mecanismo de... Muitas pessoas estão usando o conceito de reciclagem para manter o mesmo padrão de consumo sempre crescente, porque agora eu reciclo. Isso é um outro mito, o mito da reciclagem. Primeira tarefa que nós temos que fazer é abandonar o desperdício, adotar a redução, e viabilizar a reutilização. Por exemplo, as indústrias lá na Europa, elas fazem o retrofit para a entrega de produtos. Ela entrega o computador, a máquina de lavar, a embalagem vai e vem, é reutilizável. Não tem essa de você chegar, aqui no Brasil você vai comprar uma máquina de lavar, você vai receber uma caixa de isopor, uma caixa de papelão, um plástico gigante, um monte de bolinha de isopor. Então, é uma quantidade gigante de lixo que você olha para aquilo, dá desespero. Porque, gente, o lixo não vai para outro lugar senão para os nossos corpos. O lixo vai se voltar contra nós. Então, é isso que a gente tem que ter noção. Muito bem. Hugo, me diz uma coisa, com relação à pegada ecológica, né? A pegada ecológica é um teste que é feito pela internet. Você pode acessar o site e buscar pegada ecológica. E o resultado da pegada ecológica significa o seguinte: se cada pessoa no planeta
tivesse o mesmo ritmo de consumo, o mesmo ritmo de vida da pessoa que fez o teste, quantos planetas Terra seriam necessários para atender a essa demanda? O Hugo falou, inclusive, acho que numa pesquisa macro, que os Estados Unidos precisariam de 10 planetas para manter o ritmo de vida do país, né? Uhum. Você que anda de bicicleta e tem a sua máscara que já não serve mais, já não funciona mais, você fez esse teste. Uhum. Quantos planetas você precisa? Qual é o seu resultado? Bom, tem vários aspectos. Primeiro, eu sou vegetariano. A opção de ser vegetariano, ela é solidária e ecológica. Por quê? Ninguém come a vida do boi, todo mundo come a morte do boi. Então, se todo alimento que é produzido para engordar o boi fosse dado para seres humanos, a oferta de alimentos aumentaria 10 vezes, seria totalmente desnecessário. E diminuiria o impacto sobre os ecossistemas. E a minha pegada ecológica dá 1,2, ou seja, eu ainda tenho um excesso. Mas eu moro num apartamento pequeno, que é de 100 metros, relativamente pequeno, 100 metros quadrados. Eu não evito o carro ao máximo, ainda tenho o carro, lógico. Evito andar de avião na física, né? Então, assim, tem várias questões que você começa a responder, equipamentos eletrônicos, o seu padrão de consumo. E em relação à reciclagem, voltando à questão anterior, eu queria falar uma coisa que eu esqueci. Nós precisamos cobrar dos governos municipais, estaduais e federais maior estrutura para lixo, principalmente depois da aprovação do Plano Nacional de Resíduos Sólidos. E eu vou explicar por quê. No Brasil, nós só temos estrutura para reciclar 1% de baterias e pilhas. Lixo, você pode reciclar à vontade. Não tem estrutura para reciclar o lixo. Saneamento básico, gente, isso é mais aterrorizante. Nem São Paulo tem saneamento básico completo. Então, saneamento básico manda uma quantidade enorme de pessoas para problemas de saúde. Então a gente precisa começar a pressionar por isso, né? A gente precisa ter um salto de consciência e perceber que isso é o mais importante para todos nós, né? Mas em relação à pegada ecológica, acho legal todo mundo fazer e infelizmente não tem milagre. A gente tem que realmente tentar fechar a equação, porque é só um planeta. Muito bem, o Newton pede para a gente mandar um alô para o Roberto e para o Newton em São Luís do Maranhão. Estão ligados aí na AltV. Um abraço para vocês. Obrigado pela audiência. Aqui uma coisa interessante. O Daniel fala o seguinte, que 1 quilo de carne consome 15 mil litros de água potável. É isso mesmo, Hugo? Não sei esse número? Não sei a equação, mas a equação é assustadora. Quem é o mais que eu conheço que trabalha muito com questões agrícolas é o Lester Brown, que é um ambientalista nos Estados Unidos. O capital social dos Estados Unidos nessa área é gigante, intelectual, assim, muita informação. E, por exemplo, a soja. O Brasil é um grande exportador de soja, mas a gente exporta a soja para engordar rebanho, para ter carne. E o nosso principal artigo de alimentação é arroz e feijão. Nós somos importadores de arroz e feijão. Então, são coisas muito interessantes que acontecem no mundo hoje. Então, para deixar uma mensagem mais clara, o que nós precisamos tomar cuidado nessa equação planetária é começar a colocar no comércio global aquilo que a gente exporta, aquilo que é uma pressão sobre o nosso país. Então a demanda dos chineses, a demanda dos países ricos, que já excedeu o que eles têm nos seus próprios países, está pressionando os ecossistemas do Brasil. Então, e no nosso modelo mental, o ecossistema tem valor zero. Uma árvore para um economista só tem valor quando derrubada ao chão. Não tem valor nenhum quando está em pé. Para o economista, serviços ecossistêmicos, serviços da natureza não entram na equação, né? Foi isso que me levou aos trabalhos do pai da economia ecológica, que é o Nicholas Georgescu-Roegen. Quando eu estudava economia, eu falei assim, gente, eles excluíram duas variáveis. Eles excluíram toda a natureza, os serviços ecológicos e